Olá, pessoal, bom dia. Nossa aula de hoje nós vamos falar sobre média aritmética, média ponderada, pode ser chamada também de média aritmética ponderada, e amplitude. No nosso livro consta esse conteúdo no módulo 3, páginas 172 a 175. Então, nosso dizer, nossa frase para hoje é: tudo que Deus faz é bom, tudo que Deus permite é necessário. Jó 2:10. Então, na nossa apostila, módulo 3, página 172, temos aqui o título: Média aritmética, média ponderada e amplitude. Aqui vem uma introdução onde fala sobre isso, esse assunto. Então, com um conjunto de dados, podemos estabelecer uma medida representativa, que resume como se distribuem os valores da variável em análise. Para isso, vamos estudar algumas medidas de tendência central, que no caso é traduzido por média aritmética e média aritmética ponderada, e também a amplitude, que é conhecida também como medida de dispersão. Então, vamos iniciar. Média aritmética. Com um conjunto de dados numéricos que podem constar em um gráfico ou em tabela, tá? Nós podemos calcular a média aritmética. Ela é uma importante informação que, em muitos casos, caracteriza ou representa melhor o conjunto de dados. Veja o exemplo a seguir. Uma empresa de distribuição de energia elétrica disponibiliza um aplicativo para celular no qual é possível consultar a fatura de consumo mensal de energia elétrica. No talão de energia, consta gráficos mostrando o consumo. Às vezes ele pode vir um pouquinho diferente desse, mas tem, tem também outras formas de demonstrar o consumo de energia. Então, observe o gráfico que apresenta o histórico de consumo de energia elétrica de certa residência nos seus primeiros meses de 2018 em quilowatts-hora. Aqui é a sigla de quilowatts-hora. Então, aqui no gráfico, a gente observa bem, vem o título, vem aqui também de onde vêm as informações do consumo, né? O consumo está entre 120 e 170, por isso houve essa quebra aqui, né? E a gente observa que caiu, aumentou, aumentou mais um pouquinho, aí caiu, caiu mais um pouco, né? Essa linha azul mostra, então, o consumo real dessa residência. Agora, essa linha em vermelho, que indica 146 quilowatts, que está aqui, ó, entre 150 e 140, um pouquinho acima do meio, representa então a média de consumo dessa residência. E a gente vai mostrar como é que se calcula então essa média. Vamos iniciar. No gráfico, a linha azul representa o consumo em quilowatts-hora, enquanto a linha vermelha representa a média de consumo dessa residência nos 6 primeiros meses. Para calcular a média aritmética de consumo de 6 primeiros meses, adicionamos os valores de cada um deles, então, cada consumo de cada mês, dos 6 meses, nós vamos somar e depois dividir o resultado por 6. Vou dividir por 6 porque foram somados 6 consumos, tá? Se eu tivesse analisando somente um trimestre, eu ia somar somente os 3 meses e dividir por 3. Sempre tem que ter essa coerência aí, né? Se eu somar 4 itens, eu vou ter que dividir por 4.
Se eu somar 6 itens, eu vou dividir por 6. É dessa forma que a gente calcula, então, a média aritmética. Igualzinho, a gente calcula também uma média do nosso bimestre, de cada matéria na escola. Então, aqui nós temos as informações que estão no gráfico, ó. Média aritmética pode ser representado por MA, tá? Aí, ó, janeiro, fevereiro, março, abril, maio e junho. Aqui está a soma, que deu 876, e a quantidade, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Foram 6 meses de consumo, então eu vou dividir por 6. Então, dividindo 876 por 6, deu então 146 de média. Aqui a gente calculou a média aritmética de consumo de energia numa residência. Então, observando o gráfico, nós podemos notar que o consumo mensal de energia elétrica foi acima da média nos meses de janeiro, março e abril. Então, foi acima de 146. Mas foi abaixo da média nos meses de fevereiro, maio e junho. Então, foi abaixo de 146. Observe que em nenhum mês a energia consumida foi exatamente igual a 146. Teria que acontecer isso? Não, não teria que acontecer. Mas se acontecesse, não tem problema também. Pode ter coincidência desse valor também, tá? Então, isso indica que a média aritmética de um conjunto de valores é uma medida que não coincide necessariamente. Então, esse necessariamente quer dizer que, de repente, pode coincidir, mas não necessariamente vai coincidir, tá? Com algum desses valores em que foram somados, é, dizendo então sobre o consumo da energia em uma determinada residência. Aqui, então, vem a definição do que é média aritmética, né? Se tiver alguma dúvida de como calcular, a gente vem nesse quadrinho amarelo, a gente lê com bastante atenção, né? E aí vai relembrar como faz. Então, além de olhar o exemplo, a gente pode memorizar isso daqui também por escrito. Então, a média aritmética, ou simplesmente média, é calculada adicionando os valores e dividindo o resultado pela quantidade de valores adicionados. Tá? Então, se eu somar 5, eu vou dividir por 5. Se eu somar 7 valores, eu vou dividir por 7. E assim, sucessivamente, isso vai acontecer, tá? Então, acabamos de ver média aritmética. Agora, nós vamos ver, então, a média aritmética ponderada, ou simplesmente média ponderada. Às vezes, são atribuídos diferentes graus de importância aos valores de um conjunto de dados, ou seja, pesos diferentes para cada valor. Nesses casos, podemos calcular então a média aritmética ponderada. Veja a seguir uma situação na qual isso se faz necessário. Nós vamos mostrar uma situação que, de repente, vocês já até viveram na escola em algum dia. Vamos ver aqui. Ó, uma gincana escolar é formada por 4 etapas com diferentes níveis de dificuldade. Por isso, cada etapa da gincana tem um peso diferente na pontuação final. Ou seja, quando você somar, por exemplo, os alimentos, ou somar leite, ou somar calçados, roupas, brinquedos, certo? Cada um pode ter um peso diferente, tá? Para depois calcular uma média aritmética ponderada, tá bom? Nós vamos mostrar isso numa tabela. Olha bem. O quadro mostra a distribuição dos pontos da equipe Blue Star. A equipe Blue Star concluiu 4 etapas, né?
tendo a pontuação em cada etapa aqui, mas tem um peso correspondente para cada etapa. Olha bem, a etapa A tem peso 6. Se ela fez 1.350 pontos, eu vou trabalhar com esse 6 aqui, junto com esse 1.350, tá? E assim eu vou ter que fazer sucessivamente nesse alinhamento aqui. Então, vamos mostrar o que a gente vai utilizar desses dados aqui para os cálculos da média aritmética ponderada. Vamos lá. A perguntinha é: qual é a pontuação média da equipe Blue Star nas etapas da gincana? Aqui não falou em média aritmética ponderada, só falou aqui nesse comentário. Mas a gente entende que tem que ser ponderada, por quê? Estou voltando aqui para mostrar para vocês, por causa do peso, tá? Se não tivesse peso, se não tivesse essa coluna aqui de dados, certo? Eu teria só a etapa e pontuação, eu iria calcular a média aritmética simples, normal. Eu ia somar esses 4 valores e dividir por 4, tá? Mas se tem o peso, eu tenho que utilizar o peso, tá bom? Então, nós vamos mostrar como utilizar. Para responder a essa pergunta, calculamos a média aritmética ponderada dos pontos obtidos em cada etapa. Para isso, olha o que a gente tem que fazer. Adicionamos os produtos da pontuação de cada etapa pelo seu respectivo peso e dividimos o resultado pela soma dos pesos. Ou seja, vou voltar lá na tabela e vou mostrar para vocês. Olha bem, eu vou fazer o produto aqui, fazer o produto daqui, o produto daqui e o produto daqui. Cada produto que eu tenho aqui vai ser somado. Eu vou ter 4 produtos somados, tá? E no final, vou dividir isso pela soma dos pesos, tá? 6 mais 4, 10, mais 5, 15, mais 5, 20. Então, eu vou ter que dividir por 20, tá bom? Então, vamos lá. Olha só como ficou. A etapa a equipe Blue Star conseguiu 1.350 pontos. Mas como tem peso 6, eu estou multiplicando por 6. E aí eu vou somar. A etapa B conseguiu 950 pontos, né? E como tem peso 4, vou multiplicar por 4. Mais a etapa C, que foram 1.200 pontos, tem peso 5, vou multiplicar por 5. E a etapa D, vou somar agora, com a etapa D. A etapa D teve 1.300 pontos, com peso de 5. Então, vou multiplicar por 5. Vou dividir tudo isso daqui pela soma dos pesos. Quais são os pesos? São esses números aqui, ó. Aqui, né? Que estava fazendo parte daquela coluna lá no gráfico, lá na tabela. Então, aqui, ó, 6 mais 4 mais 5 mais 5, 20. Aqui, a prioridade é você multiplicar primeiro, né? Então, eu vou multiplicar, 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 e aí, finalmente, que eu tenho que somar. Quando eu somo, eu encontro 24.400. Isso eu vou dividir por 20. Você pode armar a conta com isso, pode simplificar aqui e lembrar que a metade de 2.440 é 1.220. Ou seja, aqui então nós calculamos a média ponderada ou média aritmética ponderada. Então, verifica aqui, ó, ponderada com pezinho, média ponderada, tá? É, então, de 1.220 pontos. Essa é a média aritmética ponderada, tá? Então, portanto, a equipe Blue Star fez uma pontuação média de 1.220 pontos na gincana. E aqui vem, então, a definição ou a como é que você pode calcular qualquer média aritmética ponderada, tá? Em qualquer dados que você tiver de informação em algum problema. Então, a média aritmética
ponderada, ou simplesmente média ponderada, é calculada adicionando o produto dos valores, ó, adicionando o produto dos valores pelo respectivo peso e dividindo o resultado pela soma dos pesos, conforme está aqui, tá? Então, aqui nós finalizamos a demonstração, a explicação sobre média aritmética ponderada. Agora, na página 175, a gente vai falar sobre amplitude. Vamos lá. Amplitude total de um conjunto de dados. Então, vamos ver o que vai ser essa amplitude. É bem fácil, bem simples. Ó, as medidas de tendência central, que são as médias, que a gente acabou de estudar, como a média, muitas vezes não são suficientes para uma análise detalhada da distribuição de dados. Às vezes não pode só calcular uma média, vai ter que calcular também as medidas de dispersão, como, por exemplo, a amplitude total, tá? Assim, para melhorar a avaliação das informações, recorremos às medidas de dispersão, que nos auxiliam a determinar o grau de distribuição dos dados. Então, vamos ver o que diz aqui. Olha só. Uma das medidas de dispersão, ela é chamada de amplitude total, que ajuda a compreender melhor o conjunto de dados, auxiliando na verificação do modo como os dados estão distribuídos em torno do valor central. Existem outras medidas de dispersão, como a variância e o desvio padrão, mas que não vão ser estudados por agora, apenas serão estudadas nos próximos anos, tá? Então, para entendermos melhor essa medida, que é a amplitude total, nós apresentamos o seguinte exemplo. Vamos lá. Observe no quadro, o quadro é esse, a pontuação obtida por alguns jogadores de um time de basquetebol, tem uma figura aqui, durante uma partida. Então, aqui nós temos os jogadores, que são 5 jogadores, Eric, Paulo, Renato, Natan e Renan, e a pontuação individual de cada um deles, né? Correspondente a cada um deles. Então, aqui nós temos uma figura mostrando e lembrando qual é o, o basquetebol, né? Aqui mostra bem como que é o basquetebol. E de acordo com essas informações, a gente vai calcular a amplitude. Olha só. Organizando os dados do quadro em ordem crescente, nós temos ordem crescente, quer dizer, do menor valor para o maior, porque aqui não está organizado. Então, vamos lá. Do menor para o maior, ficou então 22, 24, 25, 26 e 28. Menor valor, 22. Maior valor, 28. Então, para a gente determinar a amplitude total, nós subtraímos o menor valor do maior valor, ou seja, vamos subtrair 22 de 28, tá? Então, vai ficar 28 menos 22. Nesse caso, o menor valor é 22 e o maior valor é 28, então olha só como fica. 28 menos 22 é igual a 6. O que é isso? Isso é a amplitude total. A gente calculou. Como que eu posso descobrir, então, o que é amplitude total em palavras mais simples? É a diferença entre a menor pontuação com a maior pontuação. Foi apenas de 6 pontos a diferença, tá? Aqui nesse caso, tá bom? Então, portanto, a amplitude da pontuação dos jogadores é 6. Então, se essa amplitude for um número elevado, se tiver um valor alto, né? Então, os valores do conjunto de dados estão distribuídos de modo mais disperso em relação às medidas de tendência central. Mas se
a amplitude for um número baixo, aqui a gente percebe isso, tá? Então, os valores do conjunto de dados estão próximos uns dos outros e, consequentemente, próximo às medidas de tendência central, tá? Bom, é, aqui então nós vamos mostrar como é que calculamos a amplitude total. Ó, o signo, a referência, né? Como é que eu vou calcular a amplitude total? Então, eu vou escrever o A maiúsculo e o Tzinho embaixo, o T, né? Minúsculo, subscrito que fala, tá? Que é um pouco abaixo. É o maior valor menos o menor valor. Então, para calcular a amplitude total de um conjunto de dados, devemos efetuar a subtração entre o maior valor e o menor valor, tá? Então, aqui a gente finaliza o estudo de médias, né? Média aritmética ponderada e amplitude, tá? Espero que tenha entendido, pessoal, e qualquer coisa, pergunte nas nossas aulas, tá? Fiquem com Deus, um abraço e até a próxima.